Bom dia, gente. É o grande dia. Chegou o dia da limpeza. Então a gente começou com o café da manhã, conforme as instruções que a gente recebeu. O café da manhã tem que ser leve, não pode ter leite, não pode ter café, não pode ter nada gorduroso, nenhum derivado de leite, nem manteiga, requeijão, queijo, não pode. Então a gente escolheu um chazinho de hortelã, mel, que mel pode, um pãozinho integral que também pode e uma fruta. Eu escolhi o mamão, a minha mãe escolheu um abacate, também tá com o pãozinho e com o chá. E aí a gente vai comer essa refeição e aguardar o almoço, né? Que esse dia a gente tem que comer até as 2 horas e às 2 horas a gente tem que encerrar as nossas refeições. Vamos ver no que vai dar. A minha mãe fez bifum, que é um macarrão oriental com verduras, né? Que ele é feito como se fosse uma salada. E aí de guarnição ela fez um shimeji com abóbora. Então não tem carne, ele foi preparado sem óleo nenhum. Tem tempero, tudo, mas são temperos desidratados, não precisou de óleo para fritar, cebola, essas coisas, nada. Então aí essa é a nossa refeição do almoço. Então a gente vai fazer, agora é 1 e pouquinho da tarde, porque depois das 2 a gente não pode mais comer. Vamos lá. Bom, gente, 6 horas da tarde. Agora é a hora do primeiro copo de sal amargo. Então a gente vai tomar o primeiro copo. A gente comprou esse sal amargo aqui, ó. Esse é de 80 miligramas, tá vendo? Então, o total que você tem que usar para essa limpeza é de 60 gramas. Então, cada vez que você for usar, você vai usar 15 gramas de sal amargo, que correspondem a 1 colher de sopa cheia. Então, aqui eu vou preparar 2 porções, porque cada porção é de 195 ml. Então, eu vou preparar 2 porções, porque é para mim e para minha mãe. Então, eu medi aqui quase 400 ml de água, né? Porque são 390 ml, daí para 2 porções, se você for fazer sozinho, são 195 ml de água mineral, não pode ser água da torneira, com 1 colher de sopa de sal amargo. Por vez, você vai fazer esse processo 4 vezes, conforme tá lá no blog. A gente vai deixar o link do blog aqui para vocês verem, tá? Então essa é a primeira copada. Agora, depois dessa ainda vão vir 3. Vamos lá. 8 horas e é a hora do próximo copo de sal amargo. Vamos lá. Bom, gente, esse é o resultado da minha limpeza. Nós iniciamos o processo ontem e aqui tá o resultado do que eu tirei do meu fígado e da minha vesícula, né? Então, assim, além dessas pedras aqui, tem muitas outras pedras menores do que essas, que eu não coletei. Mas eu coletei só as maiores pra gente ter uma noção. Então, assim, olha, tem pedras verdes, tem umas mais amarelinhas, tem pedras enormes. Olha isso, gente, é muito grande. O que comprova que provavelmente isso não estava na minha vesícula, porque a vesícula é um órgão pequeno. Uma pedra dessa e mais umas outras maiores assim já teriam enchido a minha vesícula, fora as pequenininhas que a gente tirou. Então realmente é mais uma comprovação de que essas pedras elas são fabricadas no fígado
e são transportadas para a vesícula. Então, eu sou relativamente jovem, então ver o resultado de alguns anos de comida errada, de comida industrializada, de junk food, né, que é o fast food, e de comidas gordurosas e condimentadas, o que faz no nosso organismo realmente me deixou espantada, porque eu não imaginava que eu teria tantas pedras assim. Né, eu fiz essa limpeza até mais para incentivar a minha mãe, que fez também, mas eu tive uma grande surpresa. Então, o que a gente tem que pensar é que tem que fazer sim essa limpeza. Daqui 20 dias eu preciso repetir, porque se vocês lerem no blog, fala a respeito disso, né, que depois da primeira você tem que fazer outra limpeza, mas independentemente disso, o que a gente tem que ver é que a nossa alimentação está errada, então a gente precisa mudar a nossa alimentação. Claro que a gente não vai conseguir ter uma alimentação perfeita morando na cidade no século XXI, mas a gente tem que tentar o máximo possível. E é a prova de que tirar a vesícula não adianta, porque os cálculos são formados no fígado. Então, se uma pessoa retira a vesícula, ela não vai resolver o problema dela, porque os cálculos continuarão sendo feitos, formados no fígado, e eles somente não vão ser expelidos para a vesícula, mas eles vão permanecer lá. Então, é algo que a gente tem que verificar e que se atentar. E agora a gente vai ver o resultado da limpeza da minha mãe. E se eu achei que eu expeli muito, olha a minha mãe. Olha quantas pedras ela tirou do fígado e da vesícula dela. Pedras também muito grandes. Olha isso, gente. Por isso que ela tinha tanta dor de cabeça, tanta irritabilidade, muita coisa do que ela comia fazia mal pro fígado dela. Agora dá pra gente entender melhor por quê, né? Quando ela comia junk food ou quando ela comia alguma comida mais industrializada, ela passava mal. Agora a gente consegue entender melhor por quê, né? Olha a quantidade de pedras que ela expeliu. Então, assim, realmente a limpeza funciona, gente. Não é o processo mais delicioso que uma pessoa pode experimentar na vida, mas com certeza é muito melhor do que ter que tomar medicação ou do que ter que operar e arrancar um órgão que pode ser limpo naturalmente e que também não resolve o problema. Porque se você tem problema de pedra na vesícula e arranca a vesícula, não adianta, porque você vai continuar produzindo cálculos biliares no fígado, porque se produz no fígado e se joga na vesícula. A única diferença é que o fígado não vai ter para onde jogar, mas os cálculos vão continuar sendo produzidos. Bom, gente, já são quase 8 horas da noite. Hoje foi o dia da limpeza e como vocês viram aí, saíram muitas pedras, muito mais do que eu esperava, porque eu não bebo, não fumo, achava que controlava mais ou menos a minha alimentação, não como muito, mas prova que realmente todo mundo tem o que limpar, né? E assim, eu não fiz outros vídeos a partir das 10 horas da noite de ontem, porque a gente fica debilitado, você fica eu fiquei 22 horas sem me alimentar, sem comer nada, só tomando sal amargo, tomando a mistura de azeite com limão, né? Então eu não fiz vídeo desses porque eu já tava um pouquinho debilitada, tava um pouquinho enfraquecida, né? Mas é indolor, eu não senti dor, eu achei que ia ser muito mais difícil do que realmente foi. Então, só o que eu achei mais difícil mesmo foi a questão do jejum em si, apesar de que você não sente fome. Eu não senti fome. Eu achei isso muito interessante, porque eu não senti fome mesmo.
mas né, pela fraqueza, por conta do jejum, porque o seu corpo acaba respondendo a isso, e também tem que ficar imóvel, né, os 25 minutos você precisa ficar, isso pra mim foi mais difícil, mas valeu a pena. Então hoje eu terminei a limpeza, eram 12 horas, eu pude comer, eu tomei meu último copo de sal amargo às 10 horas da manhã, então só 2 horas depois você pode tomar um suco, eu tomei um suco, e depois de 1 hora você pode mesmo comer, né? Então assim, claro que eu não comi um prato forte, né? Você tá com o estômago completamente vazio, seu intestino tá vazio, então a gente tem que comer uma refeição mais leve, né? Eu introduzi um pouquinho de carne, porque nós fizemos a dieta de 3 dias antes da limpeza, sem carne, sem derivados de leite, com o mínimo de gordura e de açúcar. Então hoje a gente introduziu uma carninha leve, né? E agora eu tô tomando meu café da noite, vamos dizer assim, né? Então eu optei por um suquinho, por um queijinho, um pãozinho, né? Bem básico, só para realmente a gente repor um pouquinho depois, né, do almoço, porque realmente eu não senti fome. Então é uma experiência que vale a pena mesmo fazer, e eu espero que ajude mais pessoas.